a gente já começa o programa com uma notícia bombástica que está dando o que falar. Uma polêmica, né? O pastor Marcos Pereira, da Assembleia de Deus dos Últimos Dias, é preso acusado de estupro. Ele ainda é investigado por associação ao tráfico de drogas, lavagem de dinheiro. O nome dele também está ligado a 4 casos de homicídio. Ex-fiéis da igreja do pastor denunciam que ele fazia orgias sexuais em um apartamento em Copacabana. E que apartamento? Avaliado em 8 milhões de reais. A reportagem é de Rafael Paiva. Roda! O pastor Marcos Pereira da Silva, líder da Assembleia de Deus dos Últimos Dias, chegou na delegacia por volta das 10 da noite. Dezenas de fiéis aguardavam informações sobre o motivo da prisão. Após um ano de investigação, o pastor Marcos Pereira foi preso na rodovia Presidente Dutra, na altura de São João de Meriti, pelos policiais da Delegacia Especial de Combate às Drogas. Contra ele, havia 2 mandados de prisão por estupro. Passou a mão por debaixo do meu vestido. Aí quando ele foi colocar a mão dentro da minha calcinha, ele falou, não, eu não vou fazer nada com você não. E eu fiquei orando, falando... Segundo informações da polícia, 6 vítimas já haviam prestado queixa contra o pastor por violência sexual, sendo que 3 delas eram menor de idade na época. Não existe prova de que ele estuprou ninguém, existe uma denúncia, existe uma acusação e até agora não foi nada provado. Segundo denúncia de pessoas que trabalhavam para o pastor Marcos Pereira, ele praticava encenações de cura. A investigação também acusa que ele fazia contato com diversos criminosos na cadeia para gerar rebelião, para que depois ele mesmo fosse chamado e apaziguar a situação. Você presenciou o pastor dando ordens para atos criminosos? Presenciei e confirmo isso. Que atos? Atos 2006, 2009, 2010. Tocar fogos nos carros, em ônibus, muitas pessoas morreram por causa disso. E ele que deu ordem aos traficantes para poder fazer isso, para ele vir aparecer na mídia, para tocar o terror no Rio de Janeiro. De acordo com o delegado Márcio Mendonça, ele ainda está sendo investigado por associação ao tráfico, lavagem de dinheiro, outras denúncias de violência sexual e envolvimento em 4 homicídios, sendo que um deles é de uma jovem que teria presenciado atos de sexo em grupo que ele realizava em Copacabana. Você confirma que presenciou o pastor Marcos Pereira ordenando 4 execuções? Confirmo. Quem eram essas 4 pessoas? Uma mulher e 3 homens que sabiam demais. Isabelle, era no 3º andar desse prédio aqui da Avenida Atlântica, em Copacabana, que o pastor promovia as orgias. Um imóvel avaliado em 8 milhões de reais estava em nome da Assembleia de Deus dos Últimos Dias. Quando eu saí do crime, o dinheiro que eu saí do crime, eu tive que dar 10% para a igreja dele. O resto, os outros 90%, ficar limpo perante Deus. Ele faz um esquema assim que elas não ser pego, então ele chama as pessoas, leva para um determinado lugar e ali faz várias práticas, assim, coisas que a gente nunca pensou em fazer, ele faz a gente fazer. Orgias sexuais? Isso. Como é que são? Com homem e mulher. Ele vai ser encaminhado para o presídio em Bangu, onde ficará em cela comum, porque Marcos Pereira não tem curso superior. A denúncia é gravíssima, né? A gente está falando aqui de um pastor muito conhecido na cidade, no estado do Rio de Janeiro, e que ficou muito conhecido em todo o Brasil, diante principalmente de retirar de supostas vítimas do tráfico que estavam ali para morrer. A gente já mostrou reportagens com imagens feitas por ele, vale falar, dentro de comunidades perigosas, onde pessoas estavam prestes a morrer, segundo ele, a equipe dele, e ele acabou salvando essas pessoas. Então a gente está falando de uma denúncia grave, mas baseada, é claro, que a polícia faz um trabalho como esse, diante de uma... Independentemente da pessoa, a polícia faz um trabalho de investigação séria e só chega a conseguir, junto à justiça, um mandado de prisão em casos com provas concretas. E aí eu quero saber a sua opinião. É polêmico? É. Você acha que o pastor Marcos, ele é um pastor ou um impostor? O que está por trás de tudo isso? Eu quero a sua opinião, que é muito importante pra gente. Por isso, na página oficial do SBT Rio, você tem aí o direito de expressar a sua opinião, de falar o que você acha disso. E a gente também, o pastor, nesse momento que está preso, não quis falar na saída. Ele não tem curso de teologia, como muitos pastores têm, por isso não tem curso superior, vai direto para Bangu, em cela comum. E o jornalista Roberto Cabrini, do programa Conexão Repórter aqui do SBT, viu, Nath? Ele entrevistou
conversou com o pastor Marcos na época sobre todas essas denúncias que, inclusive, acabaram levando ele à prisão nessa madrugada. Numa entrevista exclusiva feita em março do ano passado, ele se defendeu. Veja o que disse o pastor Marcos Pereira. Roda. O senhor abusou sexualmente de alguma mulher da sua igreja? Eu quero lhe falar uma coisa bem clara. Nunca abusei de mulher nenhuma. O que aconteceu comigo dentro do seio da minha igreja foi eu justamente me consertei com a minha igreja, que foram tentações que qualquer homem natural tem. O senhor usou o seu poder dentro da igreja para abusar das fiéis? Essa palavra você está dizendo. Nunca tive necessidade de usar poder algum ou ensinamento bíblico para abusar de alguma mulher. Tentações carnais, sim, mas as ações não. Qualquer líder espiritual tem. O senhor alguma vez ordenou a morte de algum desafeto, algum inimigo? Eu desejei que Satanás saísse do corpo das pessoas e elas nascessem de novo. Isso eu ordeno. E se esses corpos aparecerem? Se o corpo aparecer, a justiça vai ver se foi o pastor Marcos ou não foi o pastor Marcos. Como que um bandido, um traficante, vai obedecer uma ordem minha para me aparecer como negociador? Nenhum traficante faria isto. Isso é uma mentira, uma farsa. Muito pelo contrário. Sou contra a arma, a maconha, a cocaína e qualquer tipo de rebelião.